Bom dia, jovens, tudo bem? Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar e vamos dar continuidade, porque nessa aula nós já vamos fazer uma atividade sobre crise de 29, beleza? Uma pequena mudança no formulário. Eu estou tentando enviar as respostas para vocês e muitos e-mails estão voltando. Então, para evitar esse tipo de desgaste, vocês vão conseguir observar a resposta na hora, tipo o Flávio fez, né? Os meninos do outro nome falaram que o Flávio fez assim com vocês também. Então, terminou de enviar o formulário, vocês vão clicar ao lado, acho que é percepção das respostas, uma coisa assim. Aí vocês já vão observar quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram, tá bom? Para dar um feedback mais rápido para vocês, beleza? Eu acho que já está todo mundo praticamente na sala, nós já podemos começar. Bem, futuro do Brasil, vamos lá. Falando agora do fascismo, né, italiano, então, o Mussolini, ele criou o Fáschio, que eu já tinha mencionado com vocês na aulinha anterior, né, o Partido Fascista, em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Tem não, Nicole, já tem 18 alunos. A sala de vocês é pequenininha mesmo, tá bom? Vamos começar logo, porque, né, para deixar sempre as turmas iguaizinhas, né, o nono A e o nono B com a mesma quantidade de matérias. Fala, Nicole. Eu sei, mas é que, assim, se a gente for esperar os 23 alunos, né, primeiro é injusto com vocês que entraram no horário certinho da aula, que a aula está marcada, né, 10 horas. E não é justo com vocês ficarem esperando assim, né, e os outros vão entrando depois, né, agora nós já estamos com 19, e nem sempre todos podem, às vezes tem um probleminha de internet, uma coisinha ou outra, tá bom? Mas vamos continuar então, tá? Mas eu achei muito bonitinho, Nicole, sua preocupação com os colegas. O Mussolini, então, ele criou esse partido, né? E dentro desse partido tinha uma esquadra, uma facção, chamada de Camisas Negras, beleza? E aí, já em 1921, pouco tempo depois da criação do partido, o Mussolini já foi eleito deputado, tá? Vocês ouviram um oi mamãe aí, é porque meu guri tá aqui, ele vai fazer algumas participações hoje na aula, não vai ter jeito não. Então, voltando aqui, né, o Mussolini, ele foi eleito em 1921, ele foi eleito deputado, vem aqui ver os coleguinhas, não quis ver vocês não, tá? Mas, depois dessa sua eleição, ele começou a pressionar bastante o governo, né, a Itália era... É só para você, Lucas, eu tô com a câmera carregada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a câmera e voltar para ver se aparece para você, tá bom? Só um minutinho, gente. Tô tirando a câmera. Voltando com a câmera. Às vezes é a questão da internet, a câmera voltou. Apareceu para você, Lucas? Show de bola. Então, dando continuidade aqui, o Mussolini começou a pressionar, então, o governo italiano. A Itália era uma monarquia, o rei era o Vítor Emanuel. E o que aconteceu, né? Ele organizou a chamada Marcha sobre Roma, em 1922, que é o destaque aí do slide de vocês de agora. Essa marcha, ela durou dias, tá? E pressionou muito o governo, marcando aí a ascensão de Mussolini. Mussolini, então, conseguiu mais espaço no governo do Vítor Emanuel. O Vítor Emanuel não resistiu, e aí, em 1925, ele abdicou.
Nisso que o Vítor Emanuel abdicou, o Mussolini, né, deu um golpe e tomou o poder, se transformando em Duce, né, em líder do povo italiano, iniciando uma ditadura, né, um regime totalitário, marcado por uma grande violência, por muitas fraudes, por muitas complicações. Muitas pessoas foram perseguidas. Aqui nós temos o exemplo do Gramsci, né, um filósofo italiano que foi perseguido pelo governo do Mussolini. O Mussolini, para consolidar o governo dele, em 1929, ele fez um acordo com a igreja, né, chamado de Tratado de Latrão. Mussolini e o Papa Pio XI tornaram o território do Vaticano independente. O Vaticano, ele é um país, o menor país do mundo, tanto que nós falamos que é uma cidade-estado. Isso aconteceu porque, quando a Itália surgiu em 1870, quando ela se unificou, a Igreja Católica se sentiu muito prejudicada. E aí, para acabar com essas disputas, com esses embates entre igreja e governo, Mussolini então tornou o Vaticano independente. Né? Nós temos até uma imagem aqui do Vaticano, muito bonitinho. O Vaticano, então, hoje ele é um território independente, tem um próprio chefe de Estado, no caso o Papa, tem uma moeda própria, uma língua própria, toda a sua autonomia perante a Itália. Beleza? Fala, Nicole. Pode perguntar, meu anjo. Se quiser perguntar também via áudio, é só ligar o microfone, perguntar e desligar. Sim, o Vaticano é um país. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma pesquisada na internet, você vai ver que ele tem até uma bandeirinha bonitinha, dourada e branca. O Papa, então, além de ser o chefe da Igreja Católica, ele é o chefe do Estado do Vaticano, né? O Vaticano seria o menor país do mundo. Então, um dia, quando o Silvio Santos te perguntar isso no Show do Milhão, lembre dessa aula, responda que o Vaticano é o menor país do mundo, ganhe 1 milhão e divida com a gente. Tanto que a gente nem usa tanto a nomenclatura país, né? Se você pesquisar sobre o Vaticano, vai aparecer cidade-estado, mas é um território independente, é um país, como o Brasil. No caso do Vaticano não há uma necessidade tanto assim de fronteira, mas tem um exército, tem uma guarda, né, chamada de guarda suíça, que protege o Vaticano caso aconteça algum evento ali necessário, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora, o nazismo, né, que também podemos falar fascismo alemão. A Alemanha, ela foi muito humilhada pelo Tratado de Versalhes, né, galera? Nós falamos já sobre isso. Foi uma paz punitiva, criou um sentimento de revanchismo no povo alemão. Esse sentimento de revanchismo foi incorporado pelo Hitler e ele aproveitou isso para sua ascensão política, tá bom? Ele conseguiu chegar ao poder, né, em grande medida por conta dessas humilhações estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, tá? E aí, como que foi esse processo? O Hitler, né, ele criou um partido, tá? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nazi. Esse partido, ele teve um crescimento interessante, né? Dentro desse partido também tinha uma esquadra, um grupo, nesse caso os camisas pardas, né? Quase todos os países com partidos totalitários, fascistas, tiveram esses grupos, né? Na Itália nós tivemos os camisas negras, na Alemanha os camisas pardas. Aqui no Brasil nós tivemos um movimento integralista, nós vamos falar sobre ele quando vou falar de Getúlio, e existiam os camisas verdes, também ligado a esse movimento. E aí esse grupo, né, ele fazia sessões de assalto. Atentavam, né, melhor dizendo, contra grupos, contra sindicatos, contra comunistas, contra anarquistas. E em um desses movimentos, nós tivemos o chamado Putsch de Munique, quando Hitler e mais alguns aliados tentaram tomar o poder na Alemanha, isso em 1923. Hitler foi preso por conta dessa tentativa de golpe, né? E nesse período que ele esteve preso, foi quando ele escreveu Mein Kampf, né? Minha Luta,
vamos dizer assim, a obra-prima para o entendimento do nazismo. Lá Hitler defendia o antissemitismo, a oposição aos judeus, né? Os judeus são semitas, são descendentes de Sem, filho de Noé. A ideia da teoria do espaço vital, a questão do arianismo, tudo isso defendido nessa obra, beleza? E como a população alemã tinha uma raiva muito grande acumulada por conta do Tratado de Versalhes, eles acabaram abraçando esse discurso de ódio do Hitler, perdão. Né? Nós temos que entender que Hitler, o que ele fez? Ele pegou o sentimento da população e colocou no seu discurso. A população abraçou esse sentimento e Hitler conseguiu a sua ascensão política. Beleza? Os políticos representam aquilo que a população quer. Ah, travou? Peraí. Não, aqui tá tranquilo. Eu acho que foi a sua internet, Gabriel, que deve ter dado algum piquezinho. Aí você desliga e liga o seu microfone, que vai voltar normal. Voltou, Gabriel? Gabriel, voltou? Gabriel? Ixi, a internet dele deve ter caído. Mas aí ele entra de novo, ele entra novamente na sala e aí resolve isso, tá bom? É uma pena, mas esse negócio de internet tá complicando muito. Eu vi aqui no grupo que tem um outro professor também no ensino médio que tá tendo muito problema, tá bom? Então, vamos lá, a vida que segue. O Hitler, então, né, ele produziu essa obra, aqui, ó, Mein Kampf, inclusive, né, aquela livraria no Shopping Mochuara, aqui pertinho da gente, pertinho do Lusíadas, ela estava vendendo o Mein Kampf dividido em duas edições. Detalhe que não pode, né, é proibido na Constituição vender essa obra aí, né, de forma aberta. Mas lá estava vendendo, alguns alunos do Lusíadas, inclusive, tinham adquirido essa obra. Então, nessa obra, Mein Kampf, Hitler vai defendendo aí algumas ideias, o povo aceita essas ideias, e aí nós temos um episódio em 32, que é o seguinte: em 32 houve uma eleição para presidente. E aí nós temos que lembrar que a Alemanha, ela foi muito prejudicada com a crise de 29, beleza? Então, o que aconteceu? A Alemanha, ela teve uma crise muito grande pós Primeira Guerra Mundial. Em 1923, a Alemanha chegou, né, à questão de $1 comprar 4,2 trilhões de marcos. Depois de 23, né, entre 24 e 29, a Alemanha teve uma certa recuperação, né, com a ajuda dos Estados Unidos, chamado de Plano Davis. Em 29, devido à crise, os norte-americanos retiraram essa ajuda e a Alemanha voltou a sofrer com crises. Beleza? Não esqueçam disso. E aí, durante esse período de crises, nós tivemos uma eleição em 32 para presidente e a disputa ficou polarizada entre Hitler e o Marechal Hindenburg. Quem seria o Marechal Hindenburg? O cara, ele era um herói para a Alemanha. Ele lutou na Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Ele era um herói da Primeira Guerra Mundial. Ele era descendente de Martinho Lutero. Então, uma pessoa, assim, muito admirada na Alemanha. Tanto que ele venceu. Na eleição de 32, Hitler foi derrotado. Beleza? Só que Hitler tinha uma coalizão, um grupo muito forte. Essa coalizão acabou forçando o Marechal Hindenburg a dar a Hitler uma chancelaria. Hitler foi transformado numa espécie de um primeiro-ministro num sistema presidencialista. Ok? O Marechal Hindenburg faleceu, né, em 34, e aí Hitler aproveitou o falecimento do Marechal Hindenburg para assumir o poder e estabelecer uma ditadura, tomar o poder, né, e estabelecer o seu regime totalitário. Ele se transformou em Führer, né, em guia do povo alemão após a morte do Hindenburg. Beleza? Tem lá na nossa videoaula também sobre isso, só estou resumindo aqui para vocês. Ok? Bem, avançando aqui um pouquinho no nosso objetivo de extrema-direita aqui, não.
O Marechal Hindenburg, ele já era bem velhinho, né? Ele morreu com mais de 80 anos aí. Lembram? Ele lutou a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi em 1870. Então ele já estava bem velhinho e acabou falecendo. Não tem relação com o Hitler, não. Não existe uma teoria de conspiração nesse caso, não. Uma conjuntura que acabou favorecendo, né? Era uma pessoa muito velha no poder, ela faleceu e Hitler aproveitou esse espaço e ascendeu politicamente, né? Tomou o poder na Alemanha. Lembrando aos senhores que Hitler não era alemão, tá? Ele era austríaco. Caso alguém não saiba, né? Hitler ele era austríaco. Tá bom? Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Portugal. Portugal também teve um regime totalitário de extrema-direita, chamado de salazarismo, por conta da sua principal liderança, o Antônio Salazar. Mas essa história começou um pouquinho antes do Salazar. Em 1926, um senhor chamado Oscar Carmona, ele tomou o poder em Portugal e estabeleceu uma ditadura. Beleza? Isso, Pedro. Eu prefiro chamar de Estado Novo Português, tá? Por quê? Aqui no Brasil nós também tivemos uma ditadura chamada de Estado Novo, que foi a do Getúlio Vargas, né? Inclusive ela se aproximou em algumas características com a ditadura portuguesa. Então vamos chamar de Estado Novo Português, para depois não confundir quando nós formos falar de Estado Novo em História do Brasil. Show de bola? Então, o Oscar Carmona tomou o poder e estabeleceu essa ditadura. O Antônio Salazar, ele era o ministro da Fazenda, que acabou recuperando a economia portuguesa, né, apesar que a população sofreu muito nessa recuperação, e aí ele assumiu o poder após o Oscar Carmona. E aí estabeleceu uma ditadura marcada muito pela censura, né? A principal característica do salazarismo foi a questão da censura, do controle sobre os meios de comunicação. Não, Israel. A independência, né, a descolonização, vamos usar o termo correto, né, a descolonização da África relacionada a Portugal é chamada de descolonização tardia. Ela só aconteceu a partir do final do salazarismo aqui, ó. Com o fim do salazarismo em 74, é que nós tivemos essas independências na África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, esses territórios, São Tomé e Príncipe, esses territórios só se tornaram independentes de forma tardia após a ditadura salazarista, beleza? Foi justamente a Revolução dos Cravos que acabou com o salazarismo, que deu início a esse processo de descolonização dos países ligados a Portugal, tá? Nós tivemos 3 formas de descolonização: a pacífica, a violenta e a tardia. A tardia foi a de Portugal. Beleza, meu lindo? Galera, então, né, esse regime, ele inclusive teve uma outra característica interessante, porque os regimes totalitários de extrema-direita foram finalizados com a Segunda Guerra Mundial. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem 2 exceções: Portugal e Espanha. Portugal e Espanha tinham regimes totalitários de extrema-direita, como na Alemanha, como na Itália, mas como se mantiveram neutras durante a Segunda Guerra Mundial, não tiveram seus regimes finalizados durante esse conflito. Então, tanto Portugal quanto a Espanha tiveram a sua ditadura até a década de 70. Portugal em 74 chegou ao fim e na Espanha em 73. Beleza? Então, assim, outra situação, né? Na Península Ibérica, essas ditaduras, né, permaneceram por um período maior, esses regimes totalitários. Bem, então, só com a Revolução dos Cravos é que nós tivemos o restabelecimento da democracia em Portugal. Beleza? Um restabelecimento também recente, né, desse sistema democrático no território português. Ok? Fala, Nicole. Aproveitar e tomar mais um café. Nicole. Ah,
Sim, a Revolução dos Cravos foi o seguinte: a oposição a esse regime ditatorial cresceu em Portugal, principalmente porque Portugal começou a passar por crises econômicas, e aí a população que fazia oposição, ela começou a pegar em armas para destruir o governo ditatorial, beleza? Aí nós tivemos uma revolução, uma tomada do poder. Para diferenciar quem era inimigo de quem era amigo nesse processo, utilizaram cravos, Revolução dos Cravos, né, para identificar os uniformes de quem era contra o salazarismo e de quem era a favor desse regime. E eu gosto ainda de refletir um pouco mais sobre isso, porque, como nós estamos falando do reestabelecimento de uma democracia, de uma onda, de uma luta contra um governo centralizado, nós podemos até remeter à questão da primavera, a primavera dos povos, aquela luta contra regimes centralizados. E aí o cravo também ele floresce nesse processo, tá bom? Então, a Revolução dos Cravos, né, foi justamente essa luta aí para eliminar a ditadura de Portugal, tá bom? Bem, quem foi retirado do poder, inclusive, nesse episódio, foi o Marcelo Caetano, tá bom? Nós tivemos algumas pessoas à frente dessa ditadura portuguesa. Então, Marcelo Caetano, ele era o ditador em 74, quando houve a Revolução dos Cravos e Portugal voltou a ser uma democracia. Gente, o que acontece? Sobre salazarismo, nós temos muito pouco, né? Tanto que é um assunto muito pouco explorado em questões. Se vocês forem pesquisar questões sobre salazarismo, vocês vão encontrar poucos exemplares, porque não foi um assunto muito pesquisado pela historiografia brasileira. Então, nós não temos tanto assim sobre esse assunto, diferente do franquismo. O franquismo, como também foi um antecedente da Segunda Guerra Mundial, nós conseguimos explorar ele um pouquinho mais, tá bom? O franquismo, ele começou, né, em 36, né? Nós tivemos uma guerra civil na Espanha, guerra civil espanhola, entre 36, perdão, e 39. Mas nós temos que voltar um pouquinho mais nessa história. Em 1931, na Espanha, nós tivemos o fim da monarquia, e aí voltou não, né? Foi estabelecida a democracia na Espanha. Já em 36, nós tivemos a eleição de um governo de centro-esquerda. Olha o medo do socialismo aí. Nós tivemos a eleição de um governo de centro-esquerda chamado de Frente Popular. A Frente Popular, quando assumiu o governo espanhol, ela começou a estabelecer um monte de modificações. Reforma agrária, retirada dos jesuítas, que ainda tinha uma forte influência na Espanha, autonomia aos bascos e catalães. Na Espanha, até hoje, existem grupos que não aceitam fazer parte da Espanha, bascos e catalães, né? Então, esses grupos receberam autonomia. Além disso, né, algumas melhorias às camadas populares. Com isso, houve uma reação conservadora. Os conservadores, né, começaram a fazer oposição. E essa oposição foi liderada pela Falange. Aqui, ó, Falange, o partido do Francisco Franco. A Falange seria o partido, né, de extrema-direita espanhol. A Falange, então, ela iniciou uma guerra entre 36 e 39, que teve a participação de Hitler e Mussolini, principalmente Hitler. A Alemanha, ela emprestou a sua aviação, né, para ajudar Francisco Franco. Isso por quê? O Exército e a Marinha apoiaram o general Francisco Franco. Já a aeronáutica, não. Então, a aviação alemã veio complementar esse processo. Mas ninguém defendeu a Espanha, a democracia espanhola? Sim. Nós tivemos a formação de brigadas que tentaram defender a democracia espanhola, inclusive com a participação de estrangeiros. Nós tivemos brasileiros que lutaram a Guerra Civil Espanhola, tentando defender a democracia espanhola. Só que eles foram derrotados. O Francisco Franco venceu e estabeleceu um regime totalitário que foi até 73. Em 73 ele faleceu e acabou o franquismo na Espanha. Beleza? O episódio mais marcante, o episódio que mais
cai em questões sobre franquismo seria esse aqui, ó, sobre a questão de Guernica. Aqui nós temos uma foto, o Francisco Franco e o Hitler, né? A questão de Guernica. Mas antes de falar de Guernica, vamos lá. Isso, exatamente, Israel. Os catalães, né, e os bascos na década de 90 eles eram mais agitados, mas bascos e catalães eles não se consideram espanhóis e querem a sua independência. Lógico que a Espanha não aceita isso. Quer um exemplo dessa rivalidade? Barcelona e Real Madrid. Ah, não é do futebol, não é do esporte? Sim, mas o Real Madrid representa a Espanha, o Barcelona representa a Catalunha, a região dos catalães que querem a sua independência. Então, quando a gente tem um confronto Barcelona e Real Madrid, não é só um futebol, não. Existe uma questão política, uma questão, né, ideológica e nacionalista muito forte, tá? É bem interessante analisar esse confronto, porque não é só futebol nesse caso aí, não é só esporte, não. Tem mais coisas. Por isso que existe uma rivalidade tão grande. Porque a gente não tem muito hábito e os nossos comentaristas não falam muito sobre isso, não sabem muito, né? Mas se você parar para ouvir um jogo do Real Madrid e Barcelona, pega um antigo aí que tá de vez em quando passando na TV. Os cantos que a torcida do Barcelona entoa são cantos pela independência da Catalunha, né? São cantos pedindo essa independência, pedindo essa autonomia. E aí o episódio, inclusive, mais nefasto dessa guerra civil foi justamente contra uma dessas populações, nesse caso, os bascos. O Francisco Franco, ele fez um bombardeio em 37 contra uma vila, né, chamada Guernica. Essa vila era uma vila basca. Por que ele bombardeou essa vila? Para demonstrar que esses grupos não teriam autonomia, nem bascos, nem catalães. Esse episódio foi imortalizado pelo Pablo Picasso. A obra do Picasso, Guernica, ela tenta representar justamente esse bombardeio do Francisco Franco a essa vila, que é essa obra que nós temos aqui embaixo, que é essa imagem. Percebam que nós temos um monte de pedaços, nós temos uma expressão de sofrimento muito grande que tenta representar, né, justamente essa destruição. Calma, Felipe. Calma, garoto. A atividade nós já vamos começar. O boi, me explica o boi pessoa. Ah, sim, você está dizendo esse aqui. Então, a obra do Picasso ela é cheia de desconstruções, né? Tem tudo está despedaçado. E nós temos o nosso boizinho aqui também despedaçado. Beleza? Nicole, você é muito observadora. Um boi pessoa. Porque, na realidade, é um pedaço de boi e um pedaço de pessoa, né? Um símbolo da Espanha e um símbolo dessa destruição. Beleza? Agora, voltando à pergunta do Felipe, eu vou passar a atividade para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu pegar o link aqui da atividade de vocês. Lembrando que essa atividade, vocês vão ter o retorno dela imediatamente. Enviou a atividade, você já consegue ver as suas respostas certas e erradas. Não consegue modificá-las, porque também eu não sou tão bonzinho assim, tá? Tá rolando DR aí, calma. Essa é sobre crise de 29, tá? Da aula da semana passada. Qualquer coisa eu vou tirando as dúvidas de vocês nesses minutinhos que nos restam, tá? E é mais uma atividade aí de revisão, tá bom? Não se preocupa não. Tô aí, ela. Então tá aí a atividade, tá? Vocês vão ter aí uns 15, 20 minutinhos para fazer essa atividade, no intervalo, né, da minha aula para a próxima. E eu vou colocar também aqui embaixo um link
de um vídeo que eu queria que vocês assistissem depois, que fala sobre o nazismo, um vídeo da Disney fazendo uma crítica ao nazismo, tá? É do Pato Donald, ele é bem legal, ele é bem emblemático, tá bom? Esse vídeo aqui vocês assistam depois, por favor, e comecem a fazer a atividade agora para não perder tempo, tá? Nossa aula está terminando, mas eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui com vocês, tá? Então, eu vou desligar o meu áudio. Se tiver dúvidas, perguntem aqui no chat. Eu pode abrir o microfone e perguntar sem problema algum, tá? Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos e aí eu fecho a aula e vocês continuam fazendo a atividade.
Lindos, eu vou aqui finalizar a aula, continuem respondendo o formulário, não esqueçam de responder e enviar o formulário e olhar o feedback, né, de quantos vocês acertaram. O videozinho, para quem não assistiu ainda, assistam, ele é bem legal, vale a pena. São 6, 7 minutinhos que vocês não vão se arrepender, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, nós temos a nossa última aula aí para encerrar essa sexta-feira, beleza? Um abraço para todo mundo, até daqui a pouquinho, tá? Valeu, Ítalo, parabéns. Tchau, tchau.